Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Rondônia para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Vicente Godinho, ele que é pesquisador da Embrapa e membro da ProSoja Rondônia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Vicente, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer estar com vocês também. Vamos aí dividir um pouco das informações que a gente tem aqui sobre a nossa região. Vicente, os trabalhos de colheita já começaram aí no estado, mas ainda de uma maneira muito devagar, né? Quando é que a gente deve ter essa intensificação de colheita? Na realidade, os trabalhos já se iniciaram, né? Tivemos produtores aí colhendo um pouco acima de 100 sacos, 104 sacos por hectare, nós temos relato, e até de 140 sacos por hectare, né? Inicialmente, a gente começou colhendo o milho que a gente usa para silagem, né? Produtores atingindo na casa de 38 toneladas de silagem de matéria seca por hectare, e agora começa realmente a colheita do milho, né? Alguns produtores colhendo, antecipando um pouco a colheita para aproveitar um pouco dos preços que estavam acontecendo, e agora ele está deixando o milho secar para realmente começar a colher e não parar mais. A gente deve intensificar a colheita mesmo a partir daqui uns 15 dias, e aí a gente deve permanecer colhendo até quase agosto aqui dentro do nosso estado. E aí, Vicente, como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras? Teve dificuldades climáticas por aí também, que nem a gente acompanhou em outras regiões? O estado de Rondônia, de certa forma, foi um dos que menos foi afetado por essa questão climática esse ano. A gente atrasou bastante o início do plantio, mas as principais regiões produtoras do estado conseguiu plantar praticamente dentro da janela ideal de cultivo. Então, assim, Vilhena, que é a principal região produtora do estado, praticamente todo o milho, mais de 95% do milho, foi plantado dentro da janela, né? O Cone Sul do estado, que planta mais de 60%, quase 70% do milho do estado, também ficou pouco milho fora da janela. A gente deve ter ficado lá um percentual não muito grande fora da janela, plantando até 15 de março. E agora, as demais regiões do estado, aí sim, aí nós plantamos um pouco mais tarde, né? A gente teve problema de atraso de plantio do milho em função do atraso do plantio da soja. E a região centro-norte do estado, aí a gente teve muitos problemas, com excesso de chuva na colheita, prejudicando por demais a colheita da soja e também o plantio do milho, né? O plantio já tinha sido tardio, o plantio do milho, consequentemente, também foi tardio, foi plantado numa condição muito ruim de umidade, que é excesso de umidade no solo, e agora a gente está vendo o resultado disso em cima do milho que está em fase final de maturação. Mas a gente acredita que essa região vai ser muito prejudicada em função exatamente do atraso de plantio como as demais regiões do país. E aí, Vicente, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa safra que vem por aí no estado, quais são as expectativas de vocês para a produção, para a produtividade nesse ano, até se a gente comparar com as safras anteriores? Bom, como eu já falei, né, talvez das unidades da federação que vai ser menos atingida vai ser o estado de Rondônia. Rondônia é o estado que a área plantada não é muito grande. A gente deve estar plantando hoje, segundo a Conab, 213 mil hectares. De acordo com os dados que a gente tem da ProSoja, a gente ultrapassa 220 mil hectares. Desses 220 mil hectares, cerca de 30 mil hectares a gente planta para silagem, né? A produção que a gente tem no estado de Rondônia, praticamente toda ela é milho de segunda safra. A gente praticamente não tem mais milho nenhum de primeira safra. Menos de 5% do milho produzido do estado é produzido em primeira safra. Então, praticamente todo o milho nosso é safrinha. Isso aí, basicamente, atende às demandas do mercado interno. Só que parte desse milho nosso, ele é comercializado antecipadamente, né, para exportação e também para troca de insumos. Então, parte desse milho nosso é comercializado e a gente conta com parte de importação de milho de outras regiões. Esse ano, a gente estima um aumento de produtividade na casa de 5% a 7%, né? Em função da maior tecnologia utilizada. A gente acredita que o estado, esse ano, vai fechar em cerca de 85, 86 sacos por hectare, né? É interessante colocar que parte desse milho nosso é plantado fora da janela e é plantado com baixa tecnologia, né? Em função disso, a gente tem produtividades não tão altas quanto nos estados adjacentes, como o estado do Mato Grosso.
né? Porque grande parte desse milho nosso, volto a falar, já é plantado habitualmente fora da janela de plantio, porque normalmente algumas regiões do estado a chuva atrasa e o plantio da soja é iniciado em outubro, né? Muitas vezes, algumas regiões o plantio é iniciado até começo de novembro. E aí, Vicente, além dessas questões climáticas que a gente comentou, como é que foi a questão de pragas e doenças? Teve pressão nesse ano por aí ou foi uma situação controlada nessa safra? Aqui no estado adjacente, em áreas adjacentes aqui no Mato Grosso, muito problema de barriga verde, né? Aqui a pressão de barriga verde foi menor esse ano, né? Não tão alta como o Mato Grosso, mas já começando numa crescente. Então já é preocupante a questão do barriga verde para o milho no seu desenvolvimento inicial. Pragas de lagarto cartucho, né? Praticamente todo milho na região é plantado, ele tem alguma tecnologia para resistência a inseto, mas mesmo assim a gente está vendo um crescente também, aumento de pragas, principalmente lagarto do cartucho. E isso aí é feito basicamente controle químico, mas em relação aos anos anteriores, a gente notou uma menor pressão de pragas. De doença, a gente está tendo, como esse ano a gente teve na fase de desenvolvimento inicial uma boa precipitação, na hora que a doença vai entrar mesmo, a precipitação diminuiu. Então, a doença está aparecendo esse ano um pouquinho mais tardiamente. A planta está entrando no processo de maturação, aí que a doença está entrando. Então, é que a gente acredita que as doenças esse ano vão afetar pouco a produtividade do milho, né? Volto a falar, aqueles produtores que plantaram dentro da janela com mais tecnologia, as produtividades, as expectativas de produtividade são boas. Aqui nessa nossa região, a produtividade é estimada acima de 6.500 quilos e alguns produtores atingem até mais de 7.000 quilos por hectare. Mas nas demais regiões, não. Nós temos regiões do estado, nem só por causa de praga, mas por causa de doença também, mas principalmente pela menor tecnologia utilizada, né? Não no caso de semente, mas principalmente fertilizantes e controle de algumas pragas, né? A gente estima em algumas dessas regiões o nível de produtividade de até 3.000 quilos por hectare, inclusive aquele milho plantado fora de janela. E aí, Vicente, você comentou agora há pouco das vendas, né? Atendendo aí ao mercado interno, algumas vendas já fechadas. Como é que a gente pode analisar a comercialização nesse ano? O produtor aí do estado deve ter lucratividade com essa safra de milho? É interessante esse tipo de colocação pelo seguinte, a gente sempre comercializou milho com preços muito próximos daqueles do custo de produção, né? Sempre próximo do limiar, ou para cima ou para baixo, com uma rentabilidade extremamente reduzida. Esse ano não, esse ano os preços comercializados aqui por acima de R$70 por saca, né? A não ser aqueles que foram feitos mais antecipadamente, que foram a troca de insumos, mas a relação de troca ela não foi tão ruim assim para o produtor. Mas o fato é o seguinte, a gente deve ter uma faixa de acima de 40% do milho comercializado. É interessante colocar que todo milho que é comercializado para fora do estado, a gente acaba tendo que importar milho de outras regiões, principalmente Mato Grosso, para atender as nossas demandas internas, né? O milho que a gente planta aqui praticamente atende a demanda interna, só que parte dele já é comercializado antecipadamente, é comercializado através de tradings para exportação ou através de troca de insumos, e isso daí é comercializado de alguma forma dentro do estado. Mas o fato é que falta milho, a gente produz, vende e importa milho. É interessante esse tipo de colocação. Mas esse ano o produtor, né, com certeza, a gente que tem acompanhado o desenvolvimento da safrinha desde a fase inicial dela aqui dentro do estado, foi o ano que o produtor de milho safrinha obteve uma maior rentabilidade. As produtividades não devem ser ruins, mas com certeza praticamente todos os produtores de milho safrinha devem trabalhar no azul esse ano. Vicente, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário para essa segunda safra de milho em Rondônia. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A gente fica triste por alguns vizinhos nossos do Mato Grosso que, em função das condições climáticas, vão ter dificuldade até mesmo de cumprir contratos, né, os contratos de exportação. Aqui no nosso estado, para o caso do milho, felizmente, esse ano está sendo um ano que isso não deve acontecer, né? Mas os produtores devem continuar acreditando nisso aí, né, na cultura de sucessão, não só no milho, como outras culturas que a gente pode estar utilizando como safrinha, que realmente é uma grande ferramenta para sobrevivência da atividade da nossa agricultura. O nosso estado precisa desse milho produzido,
o Brasil precisa desse milho produzido, né? E com certeza o estado de Rondônia cada vez vai estar contribuindo mais para isso aí acontecer. É um estado que planta quase 5 safras, né? Mais que a média nacional. A região de Vilhena, para você ter ideia, a gente planta 1,95 safras, né? O estado a gente planta praticamente 1,5 safras, uma safra de soja, 50% de milho de safrinha, e a tendência disso é aumentar. As condições climáticas permitem a condição de pelo menos 2 safras em todo o estado, sendo milho ou outra cultura de sucessão. Vicente, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e a ProSoja agradece a oportunidade que foi dada a ela para estar colocando essas informações aí para os nossos companheiros agricultores de toda a nação. O Vicente Godinho, ele que é pesquisador da Embrapa e membro da ProSoja Rondônia, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá em Rondônia, neste momento em que as atividades de colheita estão começando por lá. O Vicente destacando que Rondônia foi um dos estados onde as condições climáticas foram mais favoráveis para o desenvolvimento dessa segunda safra. Houve sim atraso no início do plantio, mas as maiores regiões produtoras do estado conseguiram fazer a sua semeadura dentro das janelas ideais, então as expectativas ainda são bastante positivas. Expectativa de produtividade entre 85 e 86 sacas por hectare, mas as melhores áreas na região de Vilhena, por exemplo, que é a principal produtora lá do estado, podem chegar até 116 sacas por hectare, conforme o Vicente destacou aqui para a gente. Essas atividades de colheita iniciaram, o produtor tentou antecipar um pouquinho a sua colheita para aproveitar os preços bons para o milho disponível nesse momento, mas agora essas atividades deram uma pausa e aí nos próximos dias devem ser retomados esses trabalhos e entrar com força daqui para frente e se estender ali até o mês de agosto, colhendo milho lá em Rondônia. O Vicente também destacando um outro ponto bastante interessante. A produção de milho em Rondônia é suficiente para atender a demanda estadual, mas como muitos produtores eventualmente mandam esse milho, vendem esse milho para outros estados, até para exportação, acaba tendo a necessidade de importação de milho também. Então, uma situação curiosa lá no estado de Rondônia. Olhando ainda para o mercado, Vicente destacando que há muito tempo os preços de venda do milho eram o suficiente apenas para ir empatar os custos de produção, superar um pouquinho, ficar um pouquinho abaixo, sempre girando ali próximos aos custos, mas nesses últimos anos, ano passado, esse ano principalmente, preços muito bons e aí perspectiva de praticamente todos os produtores dessa safrinha lá em Rondônia conseguirem rentabilidade com as negociações do milho. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa reta final de colheita, essa reta final de safra lá no estado. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar suas notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você pode acompanhar ao vivo todas as nossas transmissões. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.